O Vasco não jogou no final de semana, perdeu a última partida jogando bem mal fora de casa. Cabe contratações ainda no Vasco? Queria começar com você, Edmundo. Você acha que ainda tem que tentar contratar alguém para a Série B? Tá precisando de reforço? Ou você acha que com essa equipe vai conseguir subir? Não corre risco ainda de repente, já pensou ficar na Série B? Acho difícil, eu acho que vai subir, né? Mas será que ainda tem que ter alguma contratação no Vascão? Não, enquanto não confirmar os 60 pontos, né, que acho que é ali 60, 64 pontos, que confirma o acesso, sempre há um risco. Eu acho que o sinal de alerta precisa ser ligado, porque o Vasco ficou 15 rodadas invicto, né? Não ganhou tantos jogos assim, mas ficou 15 rodadas invicto. E são 25 rodadas do Campeonato Brasileiro. E das últimas 10, perdeu 5, empatou 2 e ganhou apenas 3. Então, isso tem que ligar o sinal de alerta, porque os times que estão vindo aí não são tão tradicionais, mas, né, o Tombense e o Londrina são os times que vêm depois do Vasco, tem sede, tem mais vontade que o Vasco de subir. Então, assim, precisa acender o sinal de alerta. Contratações sempre é muito bem-vinda, mas tem contratações que ainda demoram, né? Eu acho que vou falar especificamente do Alex Teixeira. É um craque, deixou uma memória espetacular quando ele foi vendido para a Ucrânia, né, para o Shakhtar Donetsk, mas ainda não voltou bem. Ele não teve uma boa passagem pelo futebol turco, estava algum tempo sem jogar e está demorando a adquirir o melhor ritmo, embora seja muito nítido que ele tem muita qualidade. Então, o Vasco perdeu o poder de marcação no meio-campo, com a entrada dele, a permanência do Nenê, que tem 41 anos, e não foi criativo, porque se esperava que a criatividade aumentasse. Mas eu não vejo o mercado com tanta oportunidade assim para que o Vasco se movimente e faça uma contratação que gere um grande impacto. Mas eu insisto que eu acho que o Vasco vai subir, eu insisto que eu acho que a contratação de um técnico seria importante, de fundamental importância. Primeiro, para você dar mais tranquilidade aos jogadores que estão em campo. Não que o Emílio Faro não faça isso, mas e também para começar a planejar a temporada de 2023, porque subir e depois começar a planejar, você talvez não saiba qual rumo tomar para fazer um time competitivo na temporada do ano que vem. E aí, Fábio, até ia perguntar isso para você, além de contratações, né? Eu vejo o Vasco meio perdido na parte defensiva, principalmente, né? O Nenê foi muito criticado, até o Alex Teixeira, que acabou de chegar. O que você acha? Precisa de reforço? Precisa de técnico? Eu acho que assim, a gente perdeu a oportunidade durante a janela de tentar buscar algum bom valor, né, que fizesse a diferença. O Vasco contratou jogadores que, ao meu ver, alguns o Vasco já tinha em casa, ou garotos que você já tinha na mesma posição, que aí você acaba matando esse garoto de subir. Você tem que trazer alguém que seja diferente, né? O Vasco, claro, teve uma oportunidade muito, porque o próprio quis vir, que foi o próprio Alex Teixeira, mas nesse cenário atual de uma Série B, em que eu vejo os adversários mais ajudando o Vasco do que o próprio Vasco se ajudando, que o Vasco sentou numa gordura que ele tem hoje, que é uma gordura de 6 pontos, e 3 vitórias a mais que o Tombense, porque se o Tombense vencer os 2 próximos jogos, empata com o Vasco e o Vasco perdeu os 2, ele não ultrapassa, porque o primeiro quesito é o número de vitórias. O 11 contra 8 hoje ficaria 11 contra 10. Então você enxerga um tamanho de uma vantagem que o Vasco tem. Mas é perigoso sentar nessa vantagem ainda faltando 13 rodadas. Aí o Vasco tem que aprender a jogar fora de casa. O jogo com o CSA foi terrível, terrível. Pior jogo da temporada para mim, em que ninguém jogou nada, inclusive o Andrei Santos, que é um menino muito talentoso, e aí ele acabou sucumbindo. Talvez naquela partida a falta que fez não só o Marlon Gomes, que é muito talentoso, tem um problema muscular, mas o Quinteiro, pela cobrança dele dentro de campo. O Edmundo tinha muito essa característica, aquele cara que não aceitava a derrota, estava jogando mal, mas estava lutando, estava cobrando os companheiros. Então eu vi um time muito aceitando o jogo, o CSA indo para cima e fazendo, e o Vasco ali. Se estivesse jogando até agora, estava 2-0 CSA. Então, assim, o Vasco precisa dar a volta por cima, mas eu não enxergo mais trazendo ninguém. Não vejo o mercado oferecendo nenhuma opção, porque durante a janela cada um já se ajeitou.
quem está sem contrato? Mas quem sem contrato que viria para o Vasco para a Série B, faltando 12 jogos, né? Porque já vai passar o do Bahia. Então é muito. O Vasco está seguindo no caminho de que não encontrei o nome, então eu vou apostar no Emílio, o elenco quer a permanência dele, mas o elenco tem que dar uma resposta. Não adianta querer e dentro de campo não dar essa resposta, né? Exatamente, tem que. Inclusive, eu quero saber de SAF de vocês. Saiu até a notícia que o Vasco está esperando o acesso à Série A para ir atrás de renovações. Eu acho normal fazer isso, né? Depende. Acho que tem um time para a Série B e time para a Série A, né? A gente até comentou bastante isso aqui, né, Edmundo? Que essa equipe teria problemas na Série A. E aí tem que pensar, pô, se for para se subir mesmo, como eu acho que vai subir e tem chance muito grande, se escapar é um erro muito grande da diretoria até. Tudo bem, acho que contratações sim, mas técnico, acho que dá para procurar desde já, né? De repente, nem para assumir agora a equipe, né? Pode esperar um pouco mais, mas fica já ali no planejamento junto, faz o planejamento junto. Ó, eu quero esses atletas se a gente for para Série A no que vem, quero esses se a gente se manter na Série B. Que não pode acontecer, né, Edmundo? Acho que pelo menos treinador dá para trazer agora, né, cara? Então, o Zé Ricardo, muito contestado, hoje o torcedor sente falta, porque o Vasco tinha um sistema defensivo muito sólido, um jogo reativo, mas que funcionava, né? Durante 15 rodadas foi ali sem ser vazada. E aí a escolha errada do Maurício Souza. Quer dizer, por quê? Porque era o primeiro trabalho dele como técnico profissional de verdade. E aí ele tinha um histórico nas categorias de base, mas recentemente ele tinha assumido o Flamengo. Então o torcedor já chegou com uma desconfiança. E aí não aceitou bem o trabalho dele, e talvez a insegurança fez com que ele não produzisse. E aí acho que era a chance de você ir ao mercado e contratar um técnico de renome, alguém à altura do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tentou-se o Odair Helma, pelo menos foi o que noticiou a imprensa, né, Fábio? E aí, com a negativa do Odair e o bom desempenho do Emílio Faro, vamos com ele mesmo. Agora foram alguns resultados ruins, né, como o empate em casa, e teve a vitória contra a bela vitória contra CRB. Contra o CRB, é verdade. Essa sopa de letrinha me confunde. E essa péssima atuação contra o CSA, que vivia, né, um momento difícil na zona de rebaixamento, saiu após essa vitória. Então, assim, eu acho que quem está lá dentro tem que ter essa sensibilidade de qual o melhor momento de trazer. Eu concordo com o Fábio, eu não gosto dessa contratação por atacado, eu gosto pela qualidade. O Vasco é um celeiro de craques, de revelações, e o Vasco, os melhores, pelo menos no jogo contra o CRB, foram o Marlon Gomes e o Andrei Santos, oriundos da categoria de base. Da categoria de base. E acho que se você der oportunidade, vão aparecer outros tantos jogadores talentosos, como o Figueiredo, como o Gabriel Peck, como o Yuri. Né? Ignaldo não teve a formação na categoria de base, mas veio para jogar nos juniores no Sub-20 do Vasco da Gama. Então, assim, eu concordo. E aí você fica esperando, sei lá, acontecer um milagre de um jogador como o Felipe Coutinho, como o Paulinho, como o Douglas, quererem voltar para o Brasil. Né? Esse ano de Copa, isso parecia um pouco mais real, né? Porque alguns jogadores que não estão tendo chance na seleção brasileira pensam em voltar ao Brasil para estar mais próximo aí da seleção brasileira. E isso não aconteceu. O Vasco talvez tenha tido essa única oportunidade com o Alex Teixeira, mas está muito claro que falta alguma coisa. Eu não estou lá no dia a dia, mas olhando os jogos, eu acho que o Vasco vai subir. Gosto muito do que vejo, do desenho, do trabalho, mas falta algo mais para esse time ficar de fato competitivo. E, inclusive, saíram algumas notícias falando que o Vojvoda poderia ser esse nome, que o Vasco estaria atrás dele. Eu acho excelente técnico. Você tem alguma informação desse tipo, Fábio?
Que o Vojvoda Então, pode ser o treinador? ele tem contrato até o fim do ano com o Fortaleza, né? Caso o Vasco fosse atrás dele, teria que pagar a multa, o que também não é nada demais. A multa, salvo engano, é algo em torno de 300 mil reais. Para o Vasco, SAF agora, dinheiro não é muito problema. Mas a questão é, você vai trazer um Vojvoda para jogar a Série B, para disputar a Série B, ele não está acompanhando a Série B. O foco dele está no Fortaleza, estava até pouco tempo de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Você trazer um cara que não está acompanhando o movimento de Série B, talvez seja perigoso numa reta final e a coisa desandar. O livro do Guardiola, o Confidencial, ele fala muito sobre isso, que numa competição longa, você tem que sair bem, porque a oscilação acontece no meio e depois a parte final, o último terço, dá aquela arrancada rumo ao título, às grandes competições que você vai disputar. O Vasco já oscilou no meio da competição, agora a gente está entrando na última parte, são os 13 últimos jogos. Quer dizer, se agora ele oscilar, ele corre o risco de, desde a 7ª rodada, estar no G4, sair do G4. Aí virar aquele guardador de carro, né, que estava ali guardando a vaga para alguém. Ele não pode oscilar mais, porque nessa rodada ele poderia ter terminado em segundo lugar. Porque ele vencendo o CSA, ele iria a 45 pontos. O Grêmio empatou, o Bahia empatou, ele seria de novo o segundo lugar. E mais perto do líder, que não está fazendo uma campanha. A gente fala, o Cruzeiro é uma campanha espetacular. O Cruzeiro está com muito mais ponto que o Vasco, mas em termos de campanha, é número só. Porque o número de gols, por exemplo, marcados, são 5 gols a mais que o Vasco. Ele não está goleando, enfileirando o título, mas está vencendo 1-0, 2-1, e vai fazendo 3 pontos, que a brincadeira é somar 3 pontos. O Vasco não está somando 3 pontos, principalmente fora de casa. Em casa, a torcida faz muita diferença. E a torcida está levando o Vasco para a Série A de novo. Agora, como tem. Mas como é que faz para olhar o ano que vem se não garantiu ainda agora? Tem que garantir o quanto antes, porque esse ano vai ter um detalhe que a gente tem que chamar atenção, né? A competição acaba em novembro. Então você vai ter 2 meses, novembro inteiro, dia 5 de novembro é a última data. Novembro inteiro, dezembro inteiro, para montar o teu elenco para o ano que vem. E aí você avalia, dá para seguir com o goleiro, Thiago Rodrigues, Yuri, a zaga, laterais, aí você vai avaliando 1 a 1 quem você segue para o ano que vem, que reforço você vai trazer. Exato, só mandar antes de. Eu quero passar para o Edmundo para saber a opinião dele sobre Vojvoda. Mandar um abraço para o Sérgio Felipe, família F. Gomes, quem mais? Moisés Ribeiro, Rafael. Um abraço. O pessoal está perguntando aqui: eu queria a camisa autografada, eu queria não sei o que lá. Gente, inclusive, o nosso canal chegou a 30 mil inscritos agora. A gente deu presente pro pessoal que estava lá no canal, todo mundo. Então vai lá, se inscreve agora, quem estiver aqui no canal Mundo Ed, quem é do Fanático Vascaíno, e quem for do Mundo Ed, se inscreve no Fanático Vascaíno também. Se inscreve agora, dá um tempinho rapidinho aí, dá para abrir outra aba, não precisa nem sair da live. E, Edmundo, o que você acha? Você gostaria do Vojvoda? Eu acho que o Vasco deve estar negociando, se tiver com o Vojvoda, para trazê-lo ano que vem. Aí seria uma boa até. Ele acaba o trabalho dele no Fortaleza, já sabe que vai para o Vasco, já dá os seus pitacos ali, ó. Vou querer isso, esse jogador é bom, esse não é, papapá, etc. Você gostaria do Vojvoda no Vascão? Eu gostaria. Eu gostaria. Me agrada muito o trabalho dele frente ao Fortaleza. O Fortaleza foi dar um passo maior que as pernas, na minha modesta opinião. Pela classificação em 4º lugar o ano passado, quis ser campeão da Libertadores, quis ganhar a Copa do Brasil, embora tenha chegado bem até as quartas de final, fazendo um jogo duríssimo contra o Fluminense. Há quem diga que o Fortaleza foi até prejudicado, senão poderia ter chegado à semifinal. Então, o trabalho dele é espetacular. E agora, só com o Campeonato Brasileiro, ele já está aí tranquilo, saindo da zona de rebaixamento em função dos resultados. No último final de semana, ganhou do Corinthians, que era vice-líder até então. Então, o trabalho dele é excelente e assim, com poucos recursos, né, Ed? Isso exatamente, com todo respeito ao Fortaleza, na teoria o Vasco vai ter mais recursos, Sim. Vai ter mais dinheiro, tem mais torcida, né, tem mais tradição, então seria um salto de qualidade na carreira dele, mas claro, né, dando a ele um time competitivo. Acho que seria uma ótima. Cara, eu respeito muito outras equipes, mas o mercado é assim, né? Você se destaca e aí o normal é que você vá para um outro time, para uma outra situação, para o seu crescimento de carreira também. Então, assim, eu gostaria muito de ver o Vojvoda. Acho que ele dificilmente vai
acertar com alguém sem antes conquistar os 45, 46 pontos que o Fortaleza precisa para se livrar do rebaixamento, deixar um legado e um trabalho muito bem feito lá no Fortaleza. Mas essas especulações, elas são inevitáveis de quem precisa se planejar e precisa pensar no seu futuro, que é, no caso hoje, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E só um detalhe, Gui e Ed, no ano anterior, quer dizer, a gente está falando de 2021, quando o Fortaleza foi quarto colocado. No ano anterior, que o Vasco foi rebaixado, 2020, quem brigou com o Vasco até a última rodada foi o Fortaleza, que se salvou e ficou em 16º. Aí no ano seguinte, ele, dá aquela subida e bate quarto colocado. Então, assim, ele conseguiu fazer um trabalho, o Fortaleza, não com o Vojvoda, mas com o Fortaleza, de subir demais o time, falou, agora é um outro cenário. E aí, claro que foi como disse o Ed, ele se empolgou, não tinha elenco, porque faz toda a diferença com tantas competições ter um elenco, e a gente observa isso, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro chegam mais longe porque tem elenco. Então, mas assim, é um cara que para mim já é um vitorioso, chegou mostrando um trabalho de muita qualidade, com um elenco, com menos estrutura financeira do que grandes como o Vasco vai ter para o ano que vem, como já está o Botafogo, enfim, o Cruzeiro que vem para o ano que vem mais forte também. Aliás, a Série A ano que vem promete ser muito mais forte, né? Se você pegar o G4 e o Z4, vão subir 4 gigantes e não descem 4 gigantes. Por enquanto não tem gigante ali dentro, né? E aí você olha a Série B hoje, né, cara? Se você vê a primeira parte da tabela ali, você vai vendo o primeiro, o segundo, o terceiro, você fala, meu, isso aqui é Série A, o que tá acontecendo, cara? Porque é impressionante como tem... É uma das séries B mais difíceis aí dos últimos 10 anos, cara. Com 6 campeões brasileiros. Sim, exatamente. Um tá lá embaixo, né, cara? Que é o Guarani, tá mal demais na Série B, não tá conseguindo se recuperar. Inclusive teve briga, a gente vai comentar também dessas brigas também.